Doutora June Meles Megre, mais uma vez com muita alegria, presencialmente na Janela da Paulista. E ela tem um tema intrigante hoje, cronobiologia. Biologia do tempo. O que é isso, doutora? Bom, então vamos começar fazendo algumas perguntas que são bem conhecidas de todos nós. Deus ajuda quem cedo madruga? Isso é verdade? Não é? Ou é um preconceito? Quem levanta tarde é preguiçoso realmente? Né? Afinal, horário de verão, sim ou não? Né? Em alguns países existem as clínicas de luz, né, para melhorar o humor. Isso faz sentido? Por que ver televisão, celular, computador na cama atrapalha nosso sono, enquanto a leitura, né, de um bom livro pode facilitá-lo? Qual a diferença? E o trabalho de turno alternado é saudável? O que acontece quando viajamos para países com diferentes fusos horários? O que acontece, né, no nosso organismo, nessa adaptação? Bom, todas essas perguntas quem responde é a cronobiologia. A cronobiologia é uma ciência que estuda realmente os fenômenos biológicos, os fenômenos do nosso corpo que acontecem de forma ritmada, periodicamente, né, reiteradamente, recorrentemente, como dia e noite, não é? Como alteração da temperatura, mais baixa de madrugada, mais alta de manhã. Todos esses fenômenos repetitivos, né, quem estuda é a nossa cronobiologia. Esses ritmos biológicos todos podem ter uma correspondência também com aspectos do meio ambiente, né? Então, esses ritmos biológicos podem estar coordenados, dentro de nós, coordenados com a noite e o dia, com as marés, com as estações do ano, né? Então, esses ritmos biológicos dentro de nós, que correspondem ao dia e à noite, nós chamamos esse conjunto todo de ciclo circadiano. Quer dizer que a gente não é assim tão separado do planeta quanto a gente pensa. Isso, Isabel. Eu adorei, porque eu falei assim, esse tema tem tudo a ver com a Janel. Certo? Nós não somos tão separados assim no planeta. Tanto que o nosso organismo, ele fez isso justamente, olha a beleza, né? Faz para se adaptar, não é? Todas essas funções se adaptam a esse ciclo de 24 horas, noite e dia. Uhum. E nós temos essas funções também que correspondem à noite e dia. Esse ciclo circadiano, então, dura em torno de 24 horas, né? É uma beleza, né? A gente parece que é uma coisa simples do nosso dia a dia, que a gente convive com isso há tanto tempo, mas tem toda uma ciência por trás. Como o nosso organismo se adaptou a tudo isso. Como é que ele consegue fazer isso? Né? Como é que ele consegue coordenar com o que está lá fora e o que está aqui dentro? Né? Tudo isso é graças a um relógio biológico que nós temos, né, dentro de nós. Esse relógio biológico, o central, o relógio biológico mais importante, fica no nosso cérebro, no núcleo supraquiasmático, que chama, mas assim, lá dentro, bem no meio do nosso cérebro, fica esse relógio central, que vai se comunicar com relógios, não é? Suplentes, auxiliares, que estão em outros tecidos também, né? E esse relógio que é então responsável para que nosso organismo consiga manter esse ciclo circadiano em torno das 24 horas também, né? Assim como você falou, o mundo externo, assim como a natureza, que tem 24 horas entre a noite e o dia.
Então, nós estamos sincronizados, sim, com movimentos da Terra, com movimentos... Eu estava me lembrando do livro do Isaac Asimov, de um planeta que só tem dia e noite, porque ele não tem rotação. Então, uma face do planeta sempre é dia e outra face do planeta sempre é noite, até que o movimento de translação inverte, né? Então, deve ser muito estranho para um ser humano estar lá, né? E, por exemplo, quem mora naqueles países que o dia dura 6 meses? Por isso as clínicas de luz. Ok? Então, nós vamos ver como é que funciona esse relógio biológico. Isso que você falou. O que acontece? Na nossa retina, nós temos algumas células que são sensíveis a essa variação de luminosidade. Não é? E essas células que são sensíveis a essa variação não são as células que enxergam. Por isso, os cegos também têm essa variação da luminosidade. Então, eles também têm esse ciclo circadiano, isso não atrapalha. Né? Que beleza! Então, essas células são tocadas pela luz ou pela escuridão, elas vão lá avisar, né? Elas sensibilizam e vão avisar ao núcleo, esse núcleo supraquiasmático, né? Que é o relógio, avisa esse relógio biológico. Esse relógio biológico avisa outro lugar do cérebro, que manda noradrenalina. Noradrenalina vai lá na glândula pineal fabricar melatonina e colocar. E aí começa todo um ciclo com a melatonina, todos esses ciclos dos nossos, então, fenômenos fisiológicos noturnos. Desde a produção, então, desse hormônio, que é o primeiro, o start aí desse ciclo noturno, aí depois vem o hormônio do crescimento, mais tarde o hormônio tiroidiano, as fases do sono, etc, etc, até a baixa temperatura do corpo. Então, então a gente está descansando o nosso organismo? Não, né? Toda essa fisiologia continua com funções importantíssimas para a vida, né? Fundamentais. Né? Então, o que é o cronotipo? Cronotipo, então, é se você é vespertino ou se você é um matutino. E como é que é isso? É que nesse relógio biológico existem os neurônios que estão ali, eles têm genes chamados genes relógio, genes de relógio. Né? Esses genes também eles se expressam se é durante o dia, outros genes se expressam se é durante a noite. Para você ver então que o cronotipo, se nós somos matutino ou vespertino, é uma coisa genética, ok? Então aquela história de Deus ajuda quem cedo madruga, ou quem acorda tarde é preguiçoso, não tem nada a ver, não é? Isso aqui é bem genético, esse tipo da pessoa. Então, todos nós conhecemos aquele que chega super falante no trabalho e fazendo 1000 coisas, tomando 1000 atitudes, e o outro que chega mal-humorado, etc. E aí, esse que chega mal-humorado, provavelmente à tarde está no pique todo, enquanto o outro já está murchando, e o outro está naquele pique e topa qualquer happy hour da vida, etc. Tá no auge, né? Enquanto o outro estava no auge de manhã. Né? Então, essas pessoas, aí explica também a questão por que algumas pessoas se adaptam tão bem ao horário de verão, que são os matutinos, enquanto os vespertinos, né, estão lá assim, morrendo com o horário de verão. Então, não é a questão do sim ou não, depende da pessoa, né? E isso é uma coisa genética. É nasce genético. com o sujeito. Ele nasce desse jeito. Nasce desse jeito. Agora, é evidente que tudo tem a sua adaptação também. Então, tem as influências do meio exterior.
Então, se eu tenho um hábito, por exemplo, sempre às 7 horas da manhã, estou lá no meu trabalho, é evidente que meu corpo apreende esse hábito, né? E almoço ao meio-dia e janto às 19 horas. Meu corpo vai apreender esses hábitos e vai se adaptar a tudo isso. Então, é genético, mas existe sim uma adaptação de acordo com o meio exterior. Assim como ele sofre essas influências do meio exterior, principalmente dessas, vamos dizer, funções que são repetitivas, que são os hábitos, né? Nós também temos variações internas. Ele sofre alteração, esse cronotipo, com a idade e com o sexo também. Então, os bebês geralmente são mais matutinos, né? Os adolescentes, o grande drama são os vespertinos. As mulheres têm o auge do ser vespertina em torno dos 19 anos, os homens em torno dos 21 anos. Depois, quando nós vamos amadurecendo, em torno dos 50 anos, quase todos nós somos mais matutinos. As mulheres começam antes, os homens depois. Então, é genético, então não é uma questão de preguiça ou não, mas é uma coisa que também tem adaptação aos fatores externos e a fatores também endógenos. Né? É interessante isso. É interessantíssimo, eu acho isso super bacana e como explica tanta coisa, né? Eu era vespertina quando era jovem, mas agora eu não sou mais, eu sou matutina. Exatamente. Eu só começava a funcionar bem às 4 da tarde. Eu também noto que começo a ficar mais matutina. Mas eu agora não, eu levanto cedo, eu não levantava cedo. A gente muda, né, com a idade. Muda. Eu ainda trabalho à noite. E gosto de trabalhar à noite, mas eu vejo que meu rendimento é melhor de manhã ainda. Agora inverteu, porque antes meu melhor rendimento era à tarde, à noite, agora não. Meu melhor rendimento está se tornando de manhã. Né? É incrível isso, né? A gente observar essas mudanças também na vida. Né? Então. E se a gente compraria isso? Por exemplo, se eu sou matutina e resolvo trabalhar à noite, ou vice-versa, isso tem consequências para a minha saúde ou eu acabo me adaptando e pronto? A maioria das pessoas acaba se adaptando e pronto. Porque tudo que se torna repetitivo, o nosso organismo vai assimilar. Não é? Agora, se você pode não se adaptar, quer dizer assim, se você não tem por que acordar cedo, o que a gente recomenda assim, não precisa acordar cedo. Esqueça esse negócio de que Deus ajuda quem cedo madruga, porque depende muito de você. Se você é vespertino e teu trabalho é realmente da noite e você pode ter uma vida dessas, você não tem um compromisso de manhã, então esquece. Permanece assim, pela sua natureza e não faz mal nenhum. Né? E esquecer esses preconceitos mesmo, de que é preguiçoso, etc. Isso é tudo preconceito, né? Preconceito. Mas acho que você ainda tem muita coisa para falar, não tem? Eu tenho para falar um pouquinho da influência da luz, que eu acho importantíssimo, né? Então, vai ser no próximo vídeo, doutora. Nós já estamos, né, Rô? Quantos minutos já? Muitos? 14. Então, muito grande. Tá bom. Então, ó, nosso próximo vídeo com a doutora June, a influência da luz. Até lá. Para. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will